Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele fale poderosamente ao nosso coração. Santo Deus e amado Pai, Senhor, neste momento de exposição da Tua palavra, estamos aqui reunidos, Deus, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui reunidos para que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo, Senhor, mostre-nos a verdadeira interpretação da Tua palavra e que saiamos edificados daqui, para que vivamos uma vida prática para o Senhor. Que tudo aquilo que vamos ouvir nesta manhã se torne prática em nossa vida e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença de que precisamos ser muito mais do que ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Usa o pregador para que ele fale em Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vivemos em um tempo em que todas as pessoas estão em busca de felicidade. As pessoas querem encontrar aquilo que vai satisfazer os desejos do seu coração. E essa felicidade, ela é vendida em propagandas. Essa felicidade é prometida em produtos. Essa felicidade, ela é prometida em buscas por experiências, acumulando seguidores, seja nas redes sociais e às vezes até com o nosso trabalho. As pessoas buscam felicidade num término da faculdade, em um concurso público, no seu trabalho, em sua família, no meio de seus amigos, naquilo que o dinheiro pode comprar. Todas as pessoas no mundo afora estão buscando essa tal felicidade. E o que é mais interessante é que muitas vezes essas pessoas conseguem essas coisas que elas estão buscando. Dinheiro, status, sucesso, prazer. Mas mesmo quando todas essas coisas são alcançadas, por que essas pessoas ainda se sentem vazias? Porque mesmo depois de conquistar tudo aquilo que as pessoas desejam, por que ainda fica um vazio em seu coração? É porque existe um certo tipo de felicidade que o mundo não pode oferecer às pessoas. Existe uma felicidade, uma alegria, que não é construída por causa de razões ou o resultado daquelas coisas que o ser humano pode alcançar. Existe uma felicidade que é a verdadeira felicidade, que ela é profunda e ela é eterna. Essa felicidade somente Jesus Cristo pode dar àqueles que buscam. E no Evangelho de Lucas,
Aqui no capítulo 10 nós encontramos discípulos que voltaram totalmente animados. E todos nós lembramos do envio dos 70 discípulos. Mas se você não lembra, no início do capítulo 10, foi quando Jesus envia esses discípulos. Pede para que eles entrem nas cidades, que eles preguem o evangelho, que eles eles curem as pessoas. E eles vão e fazem essa missão. E nós lembramos que no capítulo 9, um capítulo antes, Lucas narrou o envio dos 12. E os 12 foram enviados para fazer a mesma coisa que os 70 foram enviados logo após para fazer. E aqui, quando eles retornam dessa experiência, eles retornam maravilhados. Era um tipo de experiência que hoje nós íamos falar que tipo, nossa, essas pessoas tiveram uma experiência espiritual maravilhosa. Eles oravam e enfermos eram curados. Eles ajudavam as pessoas que necessitavam. Eles pregavam o evangelho e, surpreendentemente, até os próprios demônios se submeteram a eles no nome de Jesus Cristo. E lembrem-se que, no capítulo anterior, os 12 tentaram expulsar um demônio e eles não conseguiram. E eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram fazer aquilo. E a resposta de Jesus é que, em alguns casos, é necessário jejum e oração. São esses mesmos 12 que, logo mais à frente, eles encontram uma pessoa que está expulsando demônios em nome de Jesus e eles pedem incessantemente para que essas pessoas parem. Só que aqui, quando chegamos no capítulo 10, nós vemos que Jesus ele está continuando a derramar poder e autoridade para aqueles a quem ele comissiona. E esses discípulos voltaram totalmente surpreendidos, alegres, exultantes. Mas Jesus chama para que eles olhem para um outro tipo de alegria. Para outra alegria, e não que a alegria que eles estavam sentindo fosse uma alegria que não era importante. Era algo importante. Era algo bom, não era algo ruim. Mas Jesus pede para que eles olhem para outro tipo de alegria. Uma que não se baseia em poder, não se baseia em resultados, mas algo que é muito maior. A salvação. A alegria graciosa da revelação do Pai. E o privilégio que eles têm de poder conhecer o próprio Jesus Cristo. Jesus pede para que eles observem para esse outro tipo de alegria. E hoje nós vamos olhar como nós podemos viver esta verdadeira felicidade. Por isso, o tema do sermão é a verdadeira felicidade. E o primeiro aspecto que o texto nos mostra é que essa felicidade, ela não está em resultados, mas ela está na salvação. Observe o versículo 17. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. É importante lembrar que em alguns casos, ou algumas traduções, vocês vão ver falando sobre 72. E não que haja um erro, mas provavelmente quando foi traduzido para a nossa língua, foi colocado então de maneira mais arredondada os 70, garantindo que todos aqueles foram contados. Mas em alguns casos, vocês vão ouvir em alguns lugares dizendo, não, mas eram 72 discípulos. Então aqui, é porque na tradução, coloca-se algo mais redondo para poder abranger a um todo. E quando eles retornam, possuídos de alegria, e essa palavra tem um peso, por quê? Porque está dizendo que aquela alegria tomou o coração deles. Essa alegria tomou o coração deles da mesma forma como eles expulsaram demônios que tinham possuído outras pessoas. E essa alegria tomou conta do coração deles e eles voltaram exuberantes, alegres, querendo contar a Jesus, e eles regressaram cheios de alegria e diz, logo, a primeira coisa que eles falam para Jesus: Senhor, os próprios demônios nos submetem em seu nome. Os próprios demônios nos submetem em seu nome. E a resposta de Jesus é algo que chama a atenção. Porque quando Jesus responde para eles, e a esperança deles era que Jesus alegrasse com eles, e não quer dizer que Jesus ficou chateado, mas Jesus disse assim, ó, mas ele lhes disse,
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, e absolutamente nada, vos lhe causará dano. Não obstante, então, alegrai-vos não porque o Espírito se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E aí parece uma resposta, mas por que Jesus questiona isso? Por que Jesus não se alegra com eles? Algumas pessoas podem questionar. Só que o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é que eles precisam se atentar em uma alegria que é eterna e não uma alegria momentânea. Se vocês lembrarem, quando Jesus comissiona os 12, que ele dá poder e autoridade, Judas também estava com eles. E Judas não era alguém que era um servo verdadeiro do Senhor. Ele era o filho da perdição, mas ainda assim ele tem poder e autoridade. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu operei milagres, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, a ideia de poder, autoridade, demônios se submeter ao nome, não é algo que eles poderiam ter a sua fé firmada naquilo, porque em outras ocasiões nós percebemos que até mesmo pessoas que nunca foram verdadeiramente servos do Senhor operaram milagres, poder. E então, o que Jesus está mostrando para eles é: o coração de vocês precisa estar pautado em algo que é eterno, em uma felicidade que nada que aconteça nesse mundo pode tirar essa felicidade do coração de vocês. E ele começa dizendo assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E muitas pessoas olham aqui e pensam naquela queda primordial de Satanás. Só que o que Jesus está fazendo com os discípulos é mostrando que enquanto eles iam e pregavam o evangelho, Satanás era tirado do seu trono. Por quê? Porque eles estavam anunciando o reino dos céus. Então, aqui não está falando sobre aquela queda de Satanás, está mostrando que agora o reino dos céus, ele está sendo propagado e os filhos de Deus estão agora expulsando demônios, fazendo com que pessoas conheçam o evangelho. Enquanto o evangelho do reino vai se propagando, os filhos de Deus então vão tomando todos os tronos que Satanás tinha operado. Então Jesus Cristo, de uma última vez, ele domina tudo na sua morte de cruz. Mas o que Jesus está mostrando para eles é: enquanto vocês pregavam, enquanto vocês expulsavam demônios, eu via Satanás caindo. Ele ia perdendo o seu trono, ele ia perdendo a sua autoridade. E logo mais o reino do Senhor estará propagado. E ele vai dizer: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. E esse é o coração do ensinamento do que Jesus está mostrando. Que a verdadeira felicidade não está nos frutos visíveis do ministério. A verdadeira felicidade não está em quantas pessoas eu preguei o evangelho e elas vieram a Cristo. Não quer dizer que isso seja ruim. Mas a verdadeira felicidade está em que o meu nome está escrito nos céus. A verdadeira felicidade para um cristão não está naquilo que ele pode fazer. Não está naquilo que as suas forças são capazes de fazer. Não está nas suas experiências, não está nas suas especulações, mas na realidade invisível e permanente da salvação. O que Jesus está mostrando para eles é que essa alegria, mesmo que seja uma boa alegria, não pode pautar a fé dos seus discípulos. E muitas vezes na nossa vida nós nos comportamos exatamente dessa maneira. Nós vamos, pregamos o evangelho, nós trazemos pessoas à igreja, nós falamos de Jesus para algumas pessoas e sempre vivemos, não, porque eu me lembro que eu trouxe fulano, ciclano, beltrano, eu trouxe essas pessoas para Jesus.
Como se fosse um orgulho nosso de que somos nós que conquistamos o coração das pessoas e trazemos elas para Cristo. Mas o que Jesus está mostrando para eles é: a alegria de vocês não precisa estar nos resultados. A alegria de vocês não precisa estar nos frutos. A alegria de vocês não precisa estar nas especulações. Mas a alegria de vocês precisam estar baseadas na realidade invisível, que o nome de vocês está escrito nos céus. Que vocês foram salvos e que, independente de qualquer coisa, nada pode tirar esta salvação do coração de vocês. E lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi algo interessante. É que eu me perguntei, quantas vezes eu me alegrei porque sou salvo? Quantas vezes eu acordo e o meu coração ferve de alegria por eu saber que o Senhor me salvou. Por eu saber que Ele conquistou e pagou um alto preço na cruz para que eu não fosse condenado ao inferno. Porque é fácil me alegrar em quantos sermões eu preguei, quais os meus melhores sermões, quais as melhores notas que eu tirei no seminário. Só que o quanto nós temos nos alegrado por saber que somos salvos? E é uma pergunta que eu costumo fazer para os adolescentes, sempre no final do nosso discipulado é: o que isso muda na sua vida? O que muda na forma como você vive a sua vida? O que muda na forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor? O que muda na forma como você se relaciona com o seu esposo ou com a sua esposa? Ser salvo e ter o seu nome escrito nos céus muda a sua forma de viver? Porque se é algo que não muda nada em nossa vida, então é algo que eu tenho certeza que nós não temos. Porque quem tem a salvação, ele sabe o preço que foi pago para que essa salvação fosse dada a ele. Mas não só isso. Ele sabe de onde foi que o Senhor tirou ele. E é o que me chama a atenção, porque muitas vezes o meu coração se alegra com as coisas que eu conquisto. Quantas pessoas choram de alegria quando conquista algo que desejava? Sabe aquela pessoa que sempre sonhou em ter sua casa própria? E aí ela consegue conquistar sua casa própria e aí aquele choro de felicidade vem. Eu consegui conquistar minha casa própria. Aquela pessoa que sonhava em ter filhos e consegue ter um filho e chora de alegria porque conseguiu ter um filho. O quanto nós temos tido esse tipo de felicidade quando acordamos pela manhã, olhamos para os céus e lembramos: eu sou salvo. Nada pode tirar a minha salvação. Ninguém pode arrancar isso de mim. Isso deve permear o nosso coração. É isso que Jesus estava corrigindo nos discípulos. Vocês não precisam se alegrar porque os demônios e os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vocês não precisam se alegrar com uma felicidade que é passageira. Alegrem-se com a felicidade que é eterna. Ninguém pode desarrolar o seu nome dos céus. Ninguém pode riscar o seu nome do livro da vida. Ninguém pode tirar de você a salvação que foi conquistada por Cristo. Não é algo que os seus braços conquistaram, que a sua força conquistou, que o seu dinheiro conquistou. É algo que custou a vida do Filho de Deus. Foi a forma como Deus mostrou o seu amor por você. E é isso que Paulo diz. Que o amor de Deus é revelado em Cristo Jesus, que foi dado por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Por isso, nós precisamos parar de buscar evidências, sinais, conquistas visíveis para provar a nossa fé ou alegrar o nosso coração. Mas nos lembrar disso que Jesus diz, que a verdadeira raiz da felicidade não são essas coisas. Não é o sucesso espiritual. Não são quantas pessoas eu trouxe para Cristo, e não que isso não seja importante. Não são quantas pessoas eu evangelizei, não são quantos folhetos eu distribuí, não são quantas pregações eu fiz. Mas a verdadeira felicidade
está naquilo que é eterno. Os dons, eles são temporários. A salvação, ela é eterna. E mesmo que venham tempos em que não vejamos grandes resultados, em que falemos de Jesus para as pessoas e elas não nos ouçam, nem isso pode tirar o nosso nome que está arrolado nos céus. Por isso a gente não precisa ficar baseado em resultados, porque os resultados eles são temporários. Conheço missionários que foram para alguns países, pregaram por anos e ninguém nunca se converteu. Ninguém nunca se arrependeu. Mas ele estava lá, pregando, falando do Senhor. Mas nem isso faz com que o nome dele seja desarrolado dos céus. Porque não são os nossos resultados que devem alegrar o nosso coração, mas sim a felicidade eterna de lembrarmos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E em segundo lugar, a verdadeira felicidade está na revelação graciosa do Pai. Observe o que Jesus diz nos versos 21 e 22. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. A segunda coisa que acontece aqui é que Jesus diz para eles: alegrem-se, e em seguida, o que é que o texto diz? Que Jesus se alegrou. É isso que o texto diz, diz assim, ó, naquela hora, exultou Jesus no Espírito. Jesus se alegra e diz para ele, e diz ao Senhor: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Por quê? Porque o Senhor ocultou essas coisas às pessoas que são instruídas. Jesus se regozija profundamente e trata-se de um dos momentos mais intensos que nós vimos aqui em toda a trajetória do caminho da vida de Jesus. Por quê? Porque algumas vezes nós conseguimos ver falar sobre Jesus se entristecer, Jesus chorar. Mas são poucos momentos que nós vemos o texto falar de maneira tão profunda e dizer assim: e o Senhor se alegrou no Espírito. O mesmo Espírito que ungiu Jesus no seu ministério, agora enche ele de alegria. E mostra que a alegria de Jesus aqui não é essa alegria que é terrena, circunstancial, mas é uma alegria trinitária. É uma alegria que provém da aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o motivo dessa alegria, Jesus louva ao Pai dizendo: Senhor dos céus e da terra. É por algo que parece ser desconcertante para nós. Jesus está alegre porque Deus omitiu ou ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, aos bebês, às criancinhas. É isso que Jesus está dizendo. Pai, eu te louvo, porque o Senhor ocultou esse tipo de sabedoria daquelas pessoas que acham que elas são tudo, que elas acham que elas têm conhecimento. Mas o Senhor entregou esse tipo de conhecimento para aqueles que são pequeninos, para aqueles que são bebês. E o Senhor celebra aqui, então, a soberania graciosa de Deus Pai. Porque na revelação do Evangelho, o Senhor se revela a quem Ele bem quer. E é interessante isso, por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso intelecto, nós achamos que as nossas condições financeiras, nós achamos que os nossos ciclos de amigos, todas essas coisas vão cooperar para que o Evangelho seja mais bem revelado a nós. Só que quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala que Deus vai revelando-se àqueles que são pequeninos, para aqueles que são humildes, para aqueles que têm o seu coração contrito. E Jesus está alegre exatamente por isso, porque Deus tem se revelado para aqueles que necessitam dele. Então, isso quebra toda a autossuficiência do ser humano, todo o orgulho do ser humano de achar que não, eu sou mais inteligente, então por isso Deus vai me dar a porção maior do Evangelho.
E eu preciso te dizer, Deus não vai te dar a porção maior do evangelho porque você é mais inteligente. Deus vai te dar a sua graça revelada no evangelho, se o seu coração for humilde, se o seu coração for quebrantado, se o seu coração for um coração que se confia não na sua sabedoria, mas na sabedoria eterna que vem de Cristo. Essas pessoas que são autossuficientes, orgulhosas, elas não recebem a revelação do Evangelho. E é exatamente esse tipo de pessoa que nos versículos anteriores, Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres em que vos fizeram, há muito que elas vos teriam se arrependido, assentados em pano de saco e em cinzas. Pessoas que são orgulhosas e autossuficientes, elas não conseguem ver a verdadeira revelação do Senhor. Elas estão tão confiantes que eles poderão alcançar a sua salvação com a sua própria força. E vira e mexe eu converso com pessoas assim, e uma das coisas que mais me chama a atenção é quando as pessoas dizem assim, não, eu amo Jesus, mas eu não preciso viver o que a Bíblia diz, não. Mas eu amo Jesus, sim. Você percebe que o que essas pessoas estão dizendo é: eu digo a forma como eu posso amar. Eu digo a forma como eu posso viver. Eu digo a forma como eu posso adorar ao Senhor. Só que não é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que existe uma maneira em que o próprio Deus escolhe a forma como Ele quer ser adorado, a forma como nós devemos nos achegar a Ele. E essa verdade nos ensina que a verdadeira felicidade, então, não está nas nossas conquistas intelectuais, não está nos nossos status religiosos, mas na experiência que nós temos na revelação da pessoa de Deus. Não a revelação sobrenatural, mas a revelação ordinária que Ele nos deixou, a sua palavra. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando no nosso coração e vai revelando a pessoa do Pai. Enquanto nós nos deleitamos na palavra, o Senhor vai nos dando o seu Espírito, e o seu Espírito vai confrontando o nosso coração. Então é lendo a palavra que nós aprendemos como nós devemos agradar a Deus, é lendo a palavra que nós percebemos como nós não devemos nos achegar diante de Deus, e o próprio Jesus vai dizer, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E o que é importante aqui é percebermos que nessa revelação, Jesus está dizendo para os seus discípulos, que eles estão vendo ali, ele dizendo, ninguém pode conhecer o Pai, somente o Filho sabe quem é o Pai. E ninguém pode conhecer verdadeiramente o Filho, porque somente o Pai conhece verdadeiramente o Filho. E aí ele diz assim, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Mas tem uma forma que as pessoas podem conhecer o Pai. É se Jesus revelar o Pai para essas pessoas. E não é a única vez que Jesus fala isso. Quando Jesus vai falando que ele vai ao Pai, e aí uns dos discípulos dizem assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Qual a resposta de Jesus? Eu estou há tanto tempo convosco e vocês não conseguiram ver o Pai. O que Jesus está mostrando para eles é, quem vê a mim, vê o Pai revelado em mim. Ele é a revelação perfeita do Pai. Ele é quem pode trazer conhecimento a essas pessoas. E o que Jesus está mostrando para eles é a verdadeira felicidade que vocês podem ter. Não está nos demônios se submeterem, mas no seu nome está escrito nos céus, mas porque também eu revelei o Pai a vocês. Eu revelei o Deus que vocês não podiam ver. Eu revelei o Deus invisível. Vocês estão vendo a revelação perfeita de Deus. E muitas vezes nós queremos deixar o nosso coração se alegrar com tantas outras coisas. Mas nós temos a verdadeira revelação de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz com que você conheça a Deus
mais próximo. Jesus diz que todas as coisas foram entregues a ele pelo Pai. Isso inclui tanto tudo aquilo que o pecador necessita para ser salvo. Tudo aquilo que o homem precisa para alcançar salvação, Deus entregou a Cristo. Toda sabedoria, todo poder, toda graça, toda mediação pertencem ao Filho. Ele é o único que conhece plenamente o Pai. Por isso que ele é o único que pode ser o intercessor entre nós e Deus. Ele é quem tem plena comunhão com o Pai. A ele foi entregue tudo aquilo que o ser humano precisa para ser salvo. Tudo aquilo que nós precisamos para ser salvos já foi entregue a Cristo. E muitas vezes o que a gente acha que as nossas forças, os nossos esforços, é o que vai garantir que nós seremos salvos. Muitas vezes nós achamos que é o fato de vivermos uma vida perfeita é que fará com que nós sejamos salvos. Às vezes acreditamos que, não, eu preciso fazer o possível para eu não cometer nem isso aqui de erros, então nós vamos criando regras e regras e regras e regras para tentar moldar e colocarmos a nossa vida dizendo assim, eu moldei a minha vida e criei a forma como eu posso ser salvo. E o que a Bíblia nos revela é que não é assim que Deus deixou. A forma que Deus garante a salvação do ser humano é na revelação de Cristo, na obra de Cristo, e em tudo aquilo que Cristo fez. Então a verdadeira felicidade não está no esforço humano, mas no fato de nós termos sido alcançados pela soberania amorosa de Deus. Ele se revelou a nós por meio do seu Filho. Pensa que você poderia estar condenado agora. Pensa que você poderia estar condenado agora. Totalmente afastado de Deus. Sofrendo e padecendo, não injustamente, mas justamente, porque tanto eu quanto você, nós somos pecadores. Mas Deus, de maneira graciosa, Ele revela o seu Filho para nos trazer salvação. O pecador jamais poderá conhecer a Deus por sua própria força. Se não fosse Cristo que revelasse o Pai a você, você morreria eternamente no seu pecado. Mas de maneira graciosa, Cristo revelou o seu Pai para que você pudesse ser salvo. E Cristo tem prazer em revelar o Pai. Ele tem prazer em revelar o Pai aos humildes que buscam a Ele. Aqueles que buscam de todo o coração, aqueles que reconhecem que precisam dessa salvação, aqueles que sabem que eles não podem fazer nada se não for por meio do verdadeiro Senhor e Salvador. Vivemos uma era que o ser humano está sendo exaltado a todo custo. Os méritos humanos, o esforço humano. Mas o Evangelho nos diz que a verdadeira bem-aventurança não está em conquistar Deus com o nosso intelecto, performance religiosa, e sim sermos humildes diante de Deus. Sermos como crianças. É o que Jesus diz, eu te louvo, Pai, porque o Senhor não deu isso aos sábios e instruídos, mas o Senhor deu aos pequeninos. Aqueles que são humildes, aqueles que têm o seu coração contrito, aqueles que sabem que necessitam desta verdade. Se você conhece o Pai, se você compreende o Evangelho, isso não é mérito seu. Isso é mérito de Cristo, é graça. E essa graça foi revelada a você por meio de Cristo Jesus. Você só conhece o Pai porque Cristo revelou o Pai a você. Por isso, quando você acordar, regozije-se com isso. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor, por meio de Cristo, se revelou a mim. Você já imaginou a sua vida sem Deus?
Se você soubesse que você viveria essa vida aqui, e depois que você passasse para a eternidade, você estaria totalmente afastado de Deus. Sem comunhão, sem misericórdia, sem graça, sem amor, sem revelação. O que isso muda na sua vida? Te torna mais grato por tudo que você já tem de Cristo? Te torna mais grato por você olhar para as Escrituras e dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor se revelou a mim. Te torna mais grato olhar para a sua vida e entender que tudo o que você tem é porque Deus graciosamente te alcançou. Que essa alegria que você tem, a alegria da salvação que nós cantamos aqui, a alegria da presença de Deus, a alegria da comunhão, você só tem porque Deus se revelou a você por meio de Cristo. Mudaria algo em sua vida? Se você soubesse que você nunca mais teria isso? Porque o que importa para nós não é o aqui e o agora. Nós podemos perder todas as coisas aqui. Nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder os nossos filhos, nós podemos perder os nossos bens, nós podemos perder a nossa família, nós podemos perder tudo, porque nada está no nosso controle. Mas ninguém pode tirar a salvação e a revelação de Deus que Cristo garantiu a você. Tudo nessa vida é passageiro. Todas as alegrias que acumulamos na vida, elas passam. E o que Jesus está dizendo é: Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor se revelou a esses pequeninos. Porque o Senhor graciosamente se deu a conhecer a eles. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Porque foi Ele quem te alcançou, não foi você quem foi atrás de Deus. Ele veio e se revelou a você. Ele veio para te dar salvação. Ele veio para te dar essa alegria. Ele veio para te livrar do inferno e da morte eterna. Por isso, a verdadeira alegria, em primeiro lugar, não está nas coisas que nós podemos fazer, mas sim na salvação. Em segundo lugar, está na revelação graciosa de Deus. Mas em terceiro e último lugar, está no privilégio que nós temos de conhecer a Cristo. Observe os versículos 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Depois de Jesus exaltar a graça do Pai na revelação espiritual, Jesus agora volta-se diretamente aos seus discípulos e de modo particular a eles, ele faz essa declaração: bem-aventurados os que veem o que vocês estão vendo. Pensa que a alegria dos discípulos estavam em demônios que não resistiam à sua palavra por causa do nome de Cristo. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão vendo o que ninguém pôde ver. Vocês estão vendo o próprio Deus encarnado. Vocês estão diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurados sois os que estão vendo o que vocês estão vendo. Essa bem-aventurança, essa verdadeira felicidade, não está nas posses que eles tinham, nas experiências, nas conquistas, mas em ver, ouvir e conhecer a Cristo. Essas palavras não foram ditas apenas para os 12, mas como também para os 70 ou 72 que haviam retornado da missão. Eles receberam o privilégio singular, que ninguém nunca tinha conseguido ver. Eles viram o próprio Messias. Eles ouviram as suas próprias palavras. Eles testemunharam os seus milagres. Eles caminharam com ele. Jesus está dizendo: as pessoas do Antigo Testamento queriam ver o que vocês viram e ninguém pôde ver. Bem-aventurados sois vocês, porque vocês estão diante desta graça.
Jesus contrasta isso com pessoas da antiga aliança. Muitos profetas, muitos reis quiseram ver o que vocês estão vendo, porém não viram. Lembre-se que tiveram reis piedosos em toda Jerusalém. Nós tivemos o rei Davi, nós tivemos Ezequias, nós tivemos Josias, nós tivemos profetas como Isaías. Eles não viram o que os discípulos viram. Eles nunca tiveram um vislumbre do Deus encarnado, do Cristo vivo, enquanto eles ainda estavam aqui na terra. Eles morreram na fé, sem receber na prática o que havia sido prometido para eles, enquanto os discípulos estavam vivendo o cumprimento dessas promessas diante dos próprios olhos. Promessas que caminhou por todo o Antigo Testamento, que foi cumprida neles ali. Eles estavam diante do verdadeiro Deus. Eles estavam diante do Deus encarnado. Eles estavam diante da revelação perfeita de Deus. E eles não estavam percebendo que era isso que deveria alegrar o coração deles. A felicidade real não deve estar em viver grandes feitos ou ter destaques religiosos. E muitos de nós queremos ser os maiores na casa de Deus. Queremos ser aquelas pessoas que fazem tudo. Aquelas pessoas que sempre são lembradas. Aquelas pessoas que, quando alguém olhar no passado e dizer, olha só, Davidson fez isso, isso e isso. Às vezes nós queremos ser essas pessoas. Só que o que Jesus está falando para eles é, vocês não precisam se preocupar com o que vocês fazem, ou com os demônios se submeterem a vocês. Lembrem-se, vocês são felizes e a verdadeira alegria está em conhecer a Cristo. Vocês me conhecem. Os reis e profetas do Antigo Testamento não puderam me ver de maneira encarnada. Vocês têm o privilégio de ver. O privilégio que aqueles discípulos tiveram de estar fisicamente com Cristo é comparado por Jesus como algo mais precioso do que todos os desejos dos reis e profetas do Antigo Testamento. Eles estavam diante do verdadeiro Deus. Eles não estavam conseguindo perceber a grandeza de quem estava com eles. E quantas vezes nós vivemos exatamente dessa forma? Embora hoje não vejamos Cristo com os nossos olhos físicos, podemos conhecê-lo com os nossos olhos da fé. Podemos conhecê-lo com aquilo que as Escrituras dizem a respeito dele. Essa visão de Cristo, pela revelação da Escritura, é igualmente gloriosa. Aquilo que os reis e os antigos profetas não puderam ver. Eles não puderam desfrutar disso que nós desfrutamos hoje. O próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,8, diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não podemos ver Cristo encarnado, mas nós devemos amar a esse Cristo. Nós não podemos ver com os nossos próprios olhos físicos agora, mas nós temos fé e exultamos com alegria indizível e cheia de glória. A ideia que Pedro está dizendo é, mas só o fato de vocês lembrarem que um dia vocês estarão face a face com o seu Senhor deve permear o coração de vocês com alegria que não dá nem para se falar. É uma alegria indizível, é uma alegria cheia de glória. Nós continuamos diante do Deus revelado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso a alegria do nosso coração deve estar em conhecer a Cristo, em lembrar que um dia estaremos lado a lado com o nosso Salvador. Vivemos numa cultura que mede a felicidade das pessoas pelas coisas que elas têm. Quando nós entramos nas redes sociais, é blogueiro falando que tem isso e aquilo, é gente colocando os seus grandes carros, é gente colocando os seus aviões, é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais posses, é quem tem mais bens. Essa é a medida de felicidade da sociedade.
E é por isso que a maioria das pessoas se endividam, porque quer mostrar para as pessoas que elas não gostam algo que elas não precisam, mas compra para poder mostrar para as outras pessoas. Em meio a essa sociedade, nós que pertencemos a Cristo precisamos viver diferentes. Jesus ensina que a maior bem-aventurança da nossa vida não é aquilo que nós temos, não são os nossos bens, não são mostrar para as pessoas o que a gente faz, mas é conhecer a Ele. Mais do que reis e profetas puderam conhecer. Se você já experimentou a graça de Cristo, você já viu o suficiente para se alegrar por toda a sua vida. Se você sabe de onde Deus te tirou, você já tem o suficiente para se alegrar por toda a sua vida. Mas se você olhar um pouco mais para frente e se lembrar para onde você vai, não é possível que você não tenha motivos para se alegrar. Não é possível que você diga que não há felicidade na sua vida. Você sabe para onde você vai. Você sabe quem conquistou isso por você. E você sabe que você não merecia. A nossa felicidade está em saber que estaremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Cada leitura da palavra, cada culto, cada oração respondida é um privilégio que muitos desejaram e não tiveram. A verdadeira felicidade é essa. Nós podemos ver e ouvir o Cristo vivo, crer nele e andar com ele todos os dias. Você pode e você está diante do Senhor. Alegre-se. E eu sei que a vida é difícil. Eu sei que a vida é cheia de situações que muitas vezes destrói o nosso coração. E a nossa mente pequenina, humana, pecadora, a gente consegue só ver as coisas difíceis da vida. A gente consegue só olhar para as coisas que me doem. Não porque a vida é dura comigo, porque Deus está fazendo com que eu sofra, porque que as coisas têm que acontecer somente comigo. E a gente é pecador. E a nossa mente começa a se apegar só nessas pequenas coisas, mas lembre-se, Ele conquistou a salvação por você. Ele vai te tirar deste mundo caído e te levar para viver eternamente diante dele. Nada do que você passa aqui na terra se compara com o que Deus preparou para os seus filhos. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhum desespero, nada. Nada se compara ao que o Senhor tem reservado para você. Você estará eternamente ao lado do seu Senhor, daquele que te salvou, daquele que perdoou os seus pecados, que te tirou do lamaçal do pecado, que te tirou da condenação eterna. Ele garantirá a sua salvação, por isso, alegre-se nele. Alegre-se no Deus que comprou a sua salvação. Ele é a sua verdadeira felicidade. Concluindo. Jesus nos conduz por um caminho surpreendente. Em um mundo em que a busca da felicidade está em diversas coisas. Está nos feitos extraordinários, está nos reconhecimentos dos outros. Jesus nos ensinou que a verdadeira felicidade está na bem-aventurança de nós conhecermos a Ele. Primeiro, nós vimos que a verdadeira felicidade está em que o nosso nome está arrolado nos céus. E isso deve encher de fato o nosso coração de alegria. Em segundo lugar, nós vimos que a verdadeira felicidade está na revelação graciosa do Pai. Ele se revela aos humildes e aos pequeninos de coração. E por fim, lembramos que o nosso maior privilégio é poder estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos salvou. Então eu te pergunto, onde você tem buscado a sua alegria? Onde você tem buscado a sua alegria? Tem sido nos frutos visíveis? Tem sido no reconhecimento? Tem sido na prosperidade? Ou você tem se alegrado no fato de que você foi alcançado por Deus? Você foi alcançado por esta graça.
Você conhece a Cristo. E o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem vivido dessa forma? E é uma pergunta para que você consiga refletir. Porque muitas vezes nós colocamos ídolos, e sejam eles o que forem. Pode ser os meus filhos, pode ser o meu trabalho, pode ser os meus projetos, seja o que for. Colocamos ídolos no lugar de Deus. E esse é o momento de nos arrependermos. Esse é o momento de dobrarmos o nosso joelho diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa-me porque eu não tenho me alegrado no que o Senhor fez. Perdoa-me porque eu sei o quão alto foi o preço que foi pago, mas eu não tenho ficado feliz por isso. Eu tenho olhado para as minhas dores, eu tenho olhado para os meus sofrimentos, eu tenho olhado para as minhas angústias, eu tenho olhado para as coisas que eu quero e não consigo, e essas coisas doem muito o meu coração e eu não consigo me alegrar no Senhor. A minha mente ainda é muito terrena, então dobra o seu joelho diante do Senhor e se arrepende. Pede a Ele para que te dê aquilo que Davi pede: renova a alegria da tua salvação. Essa é a alegria que deve permear o nosso coração. A alegria de sermos salvos. Porque a felicidade verdadeira, ela não é passageira. Ela é eterna. Ela foi conquistada por um preço de sangue na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo recebeu a ira de Deus Pai por causa dos meus e dos seus pecados. E a alegria do nosso coração deve ser que Jesus virá para buscar a sua igreja. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, ainda que tenha o mundo inteiro, vive vazio. Porque Jesus é tudo o que nós temos. Portanto, que o nosso coração repouse nesta verdade. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem, mas porque os seus nomes estão gravados nos céus. Lembre-se disso.